O Brasil deu um importante pontapé inicial para viabilizar o Fundo Florestas Tropicais para sempre, o TFFF. O governo informa que deve investir cerca de US$ 1 bilhão neste fundo. Ítalo Bertrão Filho, repórter do AgFeed, explica mais para a gente sobre este assunto. Ítalo, o que vai fazer este fundo, o TFFF, e, claro, qual que é a importância deste aporte do governo federal de cerca de US$ 1 bilhão? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, o TFFF é uma sigla até difícil de falar, mas que significa, em português, Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É um instrumento financeiro que foi criado pelo governo federal na COP 28 de Dubai para apoiar a conservação de florestas ameaçadas de extinção ao redor do mundo, principalmente aí nos países em desenvolvimento. E esse fundo ele não estava operacional até agora, até na verdade ontem, porque, aliás, ele ainda não está operacional porque ele vai ficar operacional nos próximos meses, a ideia é essa. Mas ontem teve essa notícia que o governo federal está se comprometendo a investir US$ 1 bilhão, que aí na cotação, transformando de dólar para real, dá algo como 5,2, pouco mais de 5 bilhões de reais. E a ideia do governo com esse investimento é justamente dar um impulso inicial para esse fundo, porque a meta é bem maior do que US$ 1 bilhão. Na verdade, a ideia é que sejam captados até 125 bilhões de dólares com recursos públicos, privados e filantrópicos. A ideia é que, pelo menos até a realização da COP30 em novembro, que vai ser na cidade de Belém do Pará, a ideia do governo é captar pelo menos até 25 bilhões de dólares. E aí, com essa meta maior também, de 125 bilhões de dólares como um todo, que vai ser bastante importante para apoiar e para, inclusive, também para ajudar os países que já preservam suas florestas a serem recompensados de alguma forma por terem mantido suas florestas em pé, suas florestas preservadas e também apoiar novas medidas de manutenção dessas florestas. A gente sabe que há uma pressão muito grande nos países em desenvolvimento em relação às florestas, principalmente não só pelo desmatamento ilegal, mas também pela supressão de vegetação nativa. Esse é um tema aí que sempre está permeando também o nosso agronegócio brasileiro. E a ideia do governo é que esse fundo ele distribua parte dos rendimentos para 74 países em desenvolvimento, que seriam países aptos aí a receberem esses recursos se aderirem ao fundo e também comprovarem se eles estão conservando as suas florestas tropicais. A ideia é que o monitoramento seja feito via satélite e aí sim os países possam receber esses recursos. É bom lembrar também que uma outra parte dos recursos vai ser levado para remuneração aos investidores, e foi muito por isso que ontem o presidente Lula, inclusive, disse que não se tratava de doação, se tratava de um investimento. Ele até disse que era um investimento na humanidade e no planeta como um todo. Aí, contra a ameaça de devastação pelo caos climático, essas são aspas do presidente da República. Além disso, os países beneficiários desse fundo, eles vão ter autonomia para definir o destino final dos recursos. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente projeta que a verba possa fortalecer uma série de medidas de preservação ambiental. São políticas, programas, ações do governo de incentivo à bioeconomia, enfim, há uma série de medidas aí que o governo está projetando. A ideia é que do governo é que esse fundo ele seja administrado pelo Banco Mundial, que faria a gestão e supervisão também dos investimentos desse veículo, desse importante mecanismo financeiro que foi criado pelo Brasil, mas que até agora não estava operacional pela falta de recursos. O Brasil se comprometeu a investir esse valor, também, segundo inclusive informações do governo federal, outros países estariam interessados em investir nesse veículo. O governo cita a Alemanha, Emirados Árabes, França, Noruega, Reino Unido, como alguns dos países que teriam interesse. Lembrando aqui que esse fundo vai funcionar no esquema de blended finance. E o que é o blended finance? É aquele tipo de instrumento financeiro que mistura recursos públicos, privados e também filantrópicos. Então, é uma união de vários esforços, de vários agentes, para viabilizar esse importante instrumento aí que vai ajudar os países, não só o Brasil, mas diversos países ao redor do mundo, a preservar suas florestas, Gabriel. Atenção total para esta preservação, para o potencial brasileiro para a bioeconomia e, claro, para essas mudanças globais nas políticas
verdes, afinal temos um importante player que já está saindo desse mercado, os Estados Unidos. Inclusive ontem Donald Trump falou que falou bastante mal, por exemplo, dessas políticas verdes, falou que saiu do Acordo de Paris porque é uma grande bobagem essa história do aquecimento global. Então temos neste momento, talvez, alguns atritos na comunidade internacional em relação ao apoio a esse tipo de iniciativas. Acompanhamos, claro, o que acontece aqui internamente no Brasil, seus diferenciais competitivos. Sempre bem-vindo, Ítalo. Um prazer enorme tê-lo por aqui. Um bom trabalho a você. Abraço, Gabriel, a vocês também. Agradecido.